Para isso, nós abriremos a escritura no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 31. Você que nos acompanha também pelo YouTube, ouça com fé e atenção a leitura da palavra do nosso Deus, assim como os irmãos que aqui estão presentes. Nós vamos ler inicialmente só os 3 primeiros versículos. E à medida em que a exposição for caminhando, nós leremos os demais. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a tua palavra, cremos que ela fala ao nosso coração, e esse é o nosso desejo, ouvir a tua voz. Para isso que nós estamos aqui, para te adorar, sermos então confrontados e consolados pelo Senhor. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a frase, uma hora a conta chega? Essa frase é muito comum e muito verdadeira também. Uma hora a conta vai chegar. Eu posso te garantir isso, assim como eu garanto isso também para a minha própria vida. Se nós temos hábitos ruins, nós não dormimos direito, não comemos direito, não nos exercitamos direito, não nos tratamos direito, não vamos ao médico com a devida periodicidade, não cuidamos da nossa saúde, uma hora a conta vai chegar. Talvez para alguns já tenha chegado. Eu mesmo me vi em muita dívida e a conta chegou cobrando caro em alguns momentos, não muito distantes. Mas isso também se aplica, por exemplo, a más escolhas profissionais. Quem nunca tomou uma decisão profissional ruim, uma decisão financeira ruim, uma escolha que não deveria ter sido feita e você ainda insiste com aquilo ali por muito tempo? Vai dando murro na ponta de faca, vai insistindo com coisas que nitidamente não deveriam ser insistidas e uma hora a conta chega. Quantas vezes nós insistimos em relacionamentos que nós não deveríamos insistir? Nos envolvemos com pessoas que nós não deveríamos nos envolver. Insistimos nesses envolvimentos e uma hora a conta chega. Mas isso também faz sentido quando nós pensamos na nossa vida espiritual. De um jeito ou de outro, um boleto, metaforicamente falando, vai chegar para você. A conta vai chegar. E ela pode ser barata ou ela pode ser cara. Espiritualmente falando e tratando aqui em relação ao pecado, nós precisamos pensar que sobre o pecado, uma hora a conta também vai chegar. O pecado, quando não tratado com arrependimento, produz consequências que às vezes são até mesmo irreversíveis. É a conta que chega. É uma decisão errada, uma escolha boba, aquela escorregada no tomate, uma coisa que parece que, como nós falamos popularmente, não vai dar nada. Dá nada não. E dá. E a conta chega. Então eu falo dessa frase porque é uma frase que reflete muito a nossa vida em vários aspectos, sejam eles quanto à saúde, quanto à vida profissional e financeira, quanto aos relacionamentos e também como a maneira que nós levamos a nossa vida cristã. Se estamos deliberadamente pecando e ofendendo ao Senhor e praticando coisas ou pensando em coisas que nós não deveríamos, nós podemos ter certeza, uma hora a conta vai chegar. E eu estou insistindo nessa frase justamente porque ela reflete o que nós estamos vendo no texto de primeiro livro de Samuel 31, de 1 a 3 e até o restante, mostrando que para Saul a conta chegou. E nós precisamos aprender o que Deus deseja nos ensinar para sabermos como lidar com as coisas que nós temos visto. Então, olha só,
que quando nós vemos para a história de Saul, chegamos nesse momento tão triste. É um relato triste, não é um relato alegre, não é uma coisa boa sendo contada, mas algo que é uma tristeza só ao percebermos um homem que é morto, filhos deste homem e também os guerreiros, uma nação que perde, a nação de Israel. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Esse problema todo que nós estamos vendo aqui em 1º livro de Samuel 31 é só a ponta do iceberg. As coisas não começaram por aqui. Aqui é o momento em que a conta chega, mas a gente precisa olhar para trás e entender o que aconteceu até chegar neste momento. A gente começa falando do texto que nós lemos. Israel deseja um rei como as outras nações. Israel desejava ser como as outras nações e 1 Samuel 8:5 nos conta o pedido dos anciãos, os mais velhos, aqueles que deveriam ter sabedoria, aqueles que deveriam liderar o povo, os mais cheios de conhecimento em razão da experiência, pedem uma coisa absurda. E vemos aqui então que nem sempre os teus cabelos grisalhos são referência para as tuas boas atitudes. A gente está vendo o ancião tomando decisão errada. Então o problema começa aqui. Israel pede um rei como as outras nações. Rejeita o governo do Senhor. Deus então concede este rei que o povo está pedindo, chamado Saul, um homem de aparência imponente, um guerreiro, alguém belo, agradável aos olhos e não tão agradável ao coração. Embora tenha começado com vitória, Saul desobedece ao Senhor de várias formas e a gente vê uma progressão. São os atos que fazem um dia a conta chegar. Primeira coisa é que Saul não espera por Samuel antes do sacrifício. 1 Samuel 13. Ele resolve fazer aquilo que era papel tão somente de Samuel. Ele quer agilizar as coisas. Ele quer dar uma ajuda para Deus e adiantar tudo que tem que ser feito. E assim ele peca contra o Senhor, fazendo aquilo que ninguém mandou que ele fizesse. Depois ele preserva Agag e o despojo dos amalequitas, em 1 Samuel 15. Depois disso, não satisfeito, ele consulta uma necromante, em 1 Samuel 28, bem pertinho, sem falar da perseguição ao rei Davi. Então vejam que a história desse homem traz uma série de atitudes que demonstram alguém que está rejeitando a aliança de Deus, alguém que está rejeitando o próprio Senhor. E você está aqui nessa noite, precisa pensar nisso. Será que as suas atitudes são atitudes de quem quer se aproximar de Deus ou de quem quer se afastar de Deus? Você está agindo como Saul, tomando decisão errada atrás de decisão errada, pecado atrás de pecado, e está esperando colher uma coisa boa? Saiba que não vai. Por isso é importante você pensar, neste momento, a partir de uma reflexão sincera, dependente do Espírito Santo, como é que você está vivendo? O que você está fazendo? Porque uma hora a conta vai chegar. Por isso, a resposta que nós temos aqui, lá em 1 Samuel 16:1, sobre o próprio Saul é: já o rejeitei, para que não reine sobre Israel. Capítulo 31, então, é o epílogo dessa tragédia. Uma vida que começou ali, parecendo simbolizar algo na presença de Deus, termina em vergonha humana. Quantos casos nós não conhecemos de homens de Deus, pregadores famosos, pastores que se tornam extremamente conhecidos, homens que dominam a palavra e caem em pecados horrorosos, escandalosos e mancham o evangelho de Cristo e servem de pedra de tropeço para tantos. Homens que a aparência é bela, mas no fim nós vemos que não temiam ao Senhor verdadeiramente. Mas o que nós vamos aprender sobre essa ideia de que uma hora a conta chega? É que com o mau exemplo de Saul, nós aprendemos que rejeitar a Deus nos leva à derrota, à destruição e à humilhação. 3 lições básicas que nós veremos nessa noite. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Ele é um mau exemplo daquilo que nós, como dito, né, não podemos seguir este mau exemplo. Nós precisamos observar aquilo que Saul faz, e não para apontar o dedo e dizer miserável pecador, mas para olhar no espelho. Porque talvez você não esteja consultando o necromante, eu espero que não. Ah, mas um horóscopo, né? O que tem? Ah, olha que a distância não é grande, viu? Talvez você não esteja oferecendo sacrifícios, mas você se sacrifica no trabalho tanto e tanto e tanto que você não é capaz
de servir ao Senhor com disposição. É fácil a gente olhar para Saul e falar, absurdo. E é difícil a gente olhar para a gente e corrigir os nossos atos. Então presta atenção que com o mau exemplo de Saul a gente vai aprender essas três coisas. Que a gente pode ser levado à derrota, à destruição e à humilhação. E vamos falar da derrota em primeiro lugar. Esse texto começa com essa derrota no Monte Gilboa. Você se lembra desse monte? Você conhece o Monte Gilboa? Você já foi lá? Já esteve lá orando? Já quis ir lá ver graveto pegando fogo? Espero que não. O Monte Gilboa é conhecido na Escritura. Não, na história do próprio livro de Samuel. Monte que em tempos anteriores testemunhara a unção e o início da realeza de quem? De Saul. No próprio lugar onde ele é ungido rei e se torna ali então o Saul que nós conhecemos, torna-se então o seu túmulo, o lugar da sua morte, do seu triste fim. O versículo 2 nos mostra a morte dos filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. Observem. Como que a rebeldia dos pais pode afetar os filhos? Como que um pecado cometido, vários pecados em série, cometidos pelos pais, ou pelo pai especificamente nesse caso, serve para a destruição do filho. E vamos lembrar que Jonatas, pelo menos, era alguém muito bem quisto e muito bem dito na Escritura. Então nós percebemos como que o pecado tem esse poder de trazer derrota não só sobre aqueles que praticam, mas aqueles que também são vitimados em razão da atitude de outra pessoa. Agora no versículo 3, veja só, agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Percebam, Saul está cercado, ele já está diante dos arqueiros, seu exército está perdendo, está tendo baixas atrás de baixas, vários dos seus aliados sendo neutralizados, e ele, diante daquela situação e daquela cena de guerra, está ali pronto para ser derrotado. Qual seria a atitude de Saul? O que Saul deveria fazer neste monte e neste momento? Qual será que deveria ter sido a postura dele? Uma coisa nós percebemos, em momento nenhum ele clama ao Senhor. Não há um pedido de perdão, não há um clamor em arrependimento, não há um pedido de socorro, mas somente alguém que temeu a Deus? Não, mas os arqueiros, aqueles que estavam já com as flechas prontas para atacar. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Você consegue perceber que em momento nenhum Saul teme ao Senhor? Mesmo no pior momento da sua vida, no último momento de sua vida, não há temor ao Senhor. Não há preocupação com Deus, mas há preocupação com os adversários. Como é triste isso aqui. Você está lendo na sua Bíblia os últimos momentos de um rei, pouco tempo antes de ele morrer. Eu gosto muito da nossa literatura e há um livro chamado O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Eu poderia dizer o triste fim do rei Saul. Policarpo Quaresma, cheio de seus ideais e seus objetivos, é um homem que morre de forma muito triste, de uma maneira muito frustrante e desanimadora. Enquanto que Saul, não muito distante, é um rei que é morto e humilhado e passa por toda essa vergonha em razão de suas más escolhas. Agora, falando aqui para nós e parando de falar do texto bíblico, eu quero que você reflita sobre a sua vida. Saiba de uma coisa, toda escolha pecaminosa que eu e você fazemos é uma recusa da soberania de Deus. Todas as vezes que nós deliberadamente escolhemos algo que não provém do Senhor, nós estamos rejeitando a soberania. Então talvez você tenha cantado, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você tenha cantado, Jesus, em tua presença. E ainda, tu és soberano. Mas há poucas horas, você negou a soberania de Deus ao tomar decisões pecaminosas, ao não controlar a sua língua, a não refrear os teus pensamentos, a não ter uma postura submissa e compromissada com Deus. Isso tudo é negar a soberania de Deus. E nós precisamos pensar como nós temos vivido, porque pecado atrás de pecado, e uma hora a conta chega. Isso não fica impune. Nós estudamos hoje pela manhã no livro de Sofonias como que Deus pune os seus inimigos e como que ele disciplina o seu próprio povo. Então preste bastante atenção como anda a sua vida e aquilo que você tem feito. Quando nós negligenciamos, por exemplo, palavra de Deus, o culto,
cultivamos o orgulho, nos afastamos da palavra do nosso Deus e da presença do nosso Deus, o que nós estamos pedindo para nós é exatamente derrota. É muito comum as pessoas perguntarem para pastores e líderes assim, o que eu devo fazer? Qual é a vontade de Deus para minha vida? O que será que Deus deseja que eu faça? Qual atitude eu devo tomar? Olha, é bem possível que você não vá descobrir ao certo aquilo que Deus deseja para você de uma maneira literal. Assim, Deus deseja que você esteja às 6 horas da manhã naquela fila de emprego, porque ali, na 19ª colocação, alguém vai te chamar e vai te... Isso não vai acontecer. Mas Deus te orienta pela palavra dele como você deve viver e o que você deve fazer. Uma vida de santidade, uma vida de dedicação. Percebe que isso é algo que nós temos total condição de fazer? Que você tem plena condições de ler a sua Bíblia durante a semana, de orar ao Senhor, de estar aqui no domingo pela manhã e também à noite, de buscar a palavra do Senhor para orientar os teus passos e tomar decisões que sejam de acordo com a Escritura? É isso que a Escritura está nos ensinando. Agora, essas coisas tristes todas que aconteceram com Saul se aplicam também à igreja. Sabe como é que uma igreja pode expor o seu povo à ruína? Com líderes sem temor. Quando você percebe igrejas que entram em brigas e coisas que até viralizam entre os ímpios e causam vergonha no evangelho, você pode ter certeza que naquela liderança não há temor. As pessoas estão preocupadas com o barulho, com placas, com a aparência da igreja, com a estética, isso, aquilo, outro, e não cuidam do principal, que é o coração. Por isso, uma liderança sem temor de Deus expõe o povo à ruína, assim como Saul expôs os seus filhos à derrota. Porque se ele tivesse temido ao Senhor e servido ao Senhor como deveria, certamente a conta teria chegado de uma forma muito diferente. De mesmo modo, uma igreja que ignora o que a Escritura fala, corre o risco de perder a sua geração. Talvez você tenha alguns conhecidos da sua época de juventude, de quando você chegou à igreja, e eles vão se perdendo, vão se afastando, pessoas que você tem a notícia só depois, fulano tá desviado, fulano tá morto, né, por causa de briga e droga, essas coisas. São muito tristes essas notícias. E isso é quando a conta chega para essas pessoas também. Então a primeira coisa que nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 3 é que rejeitar a Deus, a aliança do nosso Deus, nos leva à derrota, mas não para por aí. Nos leva também à destruição. Dê uma olhada no versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Destruição. O relato vai ficando cada vez mais triste e mais pesado. No versículo 4, Saul pede que fosse executado. O desejo dele era ser morto pelo seu escudeiro, para que não fosse morto pelos filisteus. Mas não acontece isso. O escudeiro teme, diferente de Saul, há temor nele. E ele resolve então se matar. Saul escolhe o suicídio. E em nenhum momento, mesmo diante da morte, ele não clama ao Senhor. Olha, talvez você não tenha uma situação de morte, uma situação de risco, mas é possível que você esteja todo cheio de problema. Sua vida esteja bagunçada do início ao fim. Você está todo enrolado, cheio de dificuldades, mas você ainda não se dobrou de joelho humildemente para dizer: Senhor, me socorre, me ajuda, restaura a minha vida. Minha vida financeira está uma desordem. Meu casamento está quebrado. Os meus filhos agem como ímpios. A minha esposa é tola, o meu marido é irresponsável. E ainda assim você não esteja de joelhos dobrado, clamando ao Senhor. Será que Saul é tão malvadão assim? Será que ele não se parece com muitos de nós quando não clamamos ao Senhor? Mesmo diante das coisas mais difíceis? Isso é porque nós temos um problema chamado orgulho. Por isso, a destruição vem. No versículo 4, ele comete o suicídio. O suicídio é matéria para muita discussão na fé cristã, e nós não vamos falar sobre ele extenuantemente aqui,
mas isso difere-se muito do que fez Sansão. Então, se você já fez esse paralelo, não faça, porque é coisa diferente, embora o fim seja o mesmo, mas é diferente. Isso fica para um outro momento. Agora, veja que no versículo 5, o escudeiro toma atitude semelhante. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Você que almeja ser líder na igreja, mas você que é líder na sua casa, estou falando para você, homem, ou para você, mulher, que lidera o seu lar sozinha, entenda uma coisa: quando você abaixa a guarda, não clama ao Senhor e não demonstra temor, as pessoas que estão debaixo da sua liderança tendem a cometer os mesmos erros que você. E o escudeiro é um exemplo disso. Ele se lança também sobre a sua espada e morre junto do seu Senhor. Versículo 6. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Versículo 6. Toda a casa de Saul é destruída. A sua linhagem foi cortada. Lembra da palavra que eu falei hoje pela manhã? Cortado. E o autor usa essa palavrinha muito importante no contexto hebraico para lembrar aquilo que era fazer uma aliança. Na cultura hebraica, fazer aliança não era fazer uma aliança, como falamos, mas cortar uma aliança, principalmente por conta do símbolo da aliança, que era aquele corte que era feito no prepúcio. Mas também por conta da maneira como a aliança era feita, mesmo entre as pessoas, em que partiam-se os animais e passavam com fogo entre esses animais, simbolizando o que aconteceria com aquele que não cumprisse com a aliança. Então, quando o texto nos diz que foi cortada, que eles foram traspassados e mortos com ele naquele dia, a ideia é exatamente de terem sido mortos à espada, justamente lembrando de uma aliança, mas uma aliança que não foi cumprida. Indicando, então, que a casa de Saul foi deserdada da bênção divina. Só tem um personagem da casa de Saul que ainda alcança misericórdia, mas a gente vai falar dele depois. Mas eu preciso dizer que a consequência vem, a conta chega e nós estamos vendo aqui. Saiba de uma coisa: grandes exércitos não substituem a bênção do Senhor. Israel tinha um exército, eles tinham armamento, eles tinham espada, mas nada puderam fazer diante dos filisteus. Por quê? Porque o Senhor não estava com eles em batalha. Isso se aplica à nossa vida também. Se Deus não está com você, porque você não vive numa vida devocional, de dedicação, de entrega ao Senhor, não espere que seus planos sejam bem-sucedidos, porque as suas escolhas serão escolhas pecaminosas. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim. Não, você não é uma obra de Jorge Amado. Você pode ser diferente, você pode mudar, você pode ser transformado. E o Espírito Santo faz isso. Minha personalidade, mentira. Pecado, desobediência. Não maqueie aquilo que a Bíblia chama de pecado como personalidade. Porque você pode sim ser transformado pelo Espírito Santo de Deus e mudar de comportamento e parar de ser alguém que, como Saul, deseja resolver tudo na força do próprio braço e quando se vê diante da impossibilidade disso, se mata. Ah, mas eu não vou cometer suicídio. Talvez esteja cometendo e não tenha percebido. São tantas decisões erradas e bobas que você toma que o desfecho não vai ser legal e nem muito distante disso. Então esse é um chamado para você prestar atenção na sua vida agora. Você que está aqui, você que nos assiste, preste muita atenção nisso. É momento de você parar, olhar para o espelho e falar: Senhor, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer algo diferente, porque a conta vai chegar. Agora, além da derrota e destruição, nós vamos ver também sobre humilhação. Percebam que Saul está tentando fugir da humilhação. Ele se mata para não ser escarnecido. E resolve? Não, não resolve. Veja a partir do versículo 7. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. No versículo 7, a retirada das cidades de ambos os lados do Jordão mostra o pânico generalizado, sem liderança fiel, o povo é disperso. Cada um faz o que era mais reto, porque não há rei em Israel. É como se voltassem ao período dos juízes, né?
Como se chegasse então aqui a esse período em que não há rei e cada um faz o que quer e o povo se espalha, o povo foge. E é isso que está acontecendo. O povo foge porque já não há mais liderança. Percebam que um pecado de um homem, que de forma gradual se acentua, causa a destruição de toda uma nação. Como isso é sério? Meus irmãos, quando a nossa igreja, a igreja cristã brasileira, povo de Deus, se multiplica em denominações e não faz uma verdadeira diferença no povo, no lugar onde nós estamos, tem alguma coisa errada. Percebam quantas igrejas evangélicas existem. E por que será que elas não fazem a diferença? Por que será que o nosso país continua dessa forma e nessa bagunça? Se nós temos políticos que governam mal, é porque alguém os colocou lá. Votaram neles. Eles foram eleitos. E, gente, quem foi que votou? Pessoas que estão assentadas em bancos como vocês estão, ouvindo pessoas falando como eu estou falando. E o que será que está sendo falado? O que será que está sendo anunciado nessas igrejas? Talvez você que nos assiste esteja em dúvida de qual igreja você deve seguir. A igreja mais perto da Bíblia. Aquela que fala a Escritura Sagrada. Não aquela que te agrada, que faz carinho no teu ego, que te tranquiliza, ou que talvez tenha mais pessoas com quem você se identifica e consegue viver melhor. Não é isso que você tem que procurar numa igreja, mas a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus não é levada a sério, o que nós vemos é o que acontece com Saul. Então, no versículo 7, o povo é disperso. No versículo 8, olha o que acontece. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus, outro dia, a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Naquele monte tão importante, o povo encontra, os filisteus então encontram Saul e seus filhos mortos. E o que acontece? Versículo 9. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Cortaram a cabeça de Saul. Você se lembra de um outro momento em que a cabeça de alguém é cortada? Em 1º ou 2º Samuel? Bom, você se lembra. 2º Samuel. Não, 1º, né? Acho que é 1º, não me lembro agora. Estamos falando do gigante Golias, um filisteu, que tem a sua cabeça decepada após ter sido derrubado por Davi. A gente não conta muito essa parte para as crianças, né? Não desenha, nunca vi uma criança desenhando Davi com a cabeça de Golias pendurada, né? Podia fazer esse desenho aí agora. Mas sabe por que a gente não conta essas coisas? Porque a gente às vezes pensa que ele foi morto com a pedrada, né? Mas o que interessa mesmo aqui é o corte da cabeça, até porque é o que acontece depois com Saul, esse vexame todo. E é cortada a cabeça de Saul e ele é despojado, tomam as armas deles e levam essas armas para outros lugares. O versículo 10 nos diz que foram postas as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro em Bet-Sean, uma cidade filisteia. Olha só, humilhação pública. Tudo que ele não queria acontece. Ele se preocupa tão somente com o seu nome e com a sua pessoa, mas isso não tem jeito. Veja só o que acontece. Ele não confiou em Deus, ele sofre do inimigo a mesma afronta que Deus aplicou ao inimigo, que é ter a cabeça cortada. Ele é humilhado e não adiantou nada esse suicídio para que ele não fosse humilhado. Veja o que acontece. Quando nós abandonamos o temor do Senhor, nós nos tornamos escárnio diante dos homens. Nós passamos vergonha, nós somos humilhados, porque as nossas decisões são tolas. A vergonha pública é um fim inevitável para quem persiste em desobedecer a Deus. Para quem insiste em desobedecer ao Senhor, saiba de uma coisa, você vai passar vergonha. Isso é inevitável. Um dia vai. Por isso, não podemos abandonar o temor do Senhor e precisamos, na verdade, seguir. E aí, será que essa história acaba triste assim? Será que não tem mais nada a dizer? Não há mais nada que possamos fazer ou entender daqui? Bom, a gente pode encontrar misericórdia ainda. Mesmo numa história tão triste como essa. E eu quero que você preste atenção nos versículos de 11 a 13. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade e o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite.
E tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Apesar de tudo, o texto encerra com essa nota de esperança. Embora alguns tenham fugido, o texto traz para a gente homens valentes, homens dispostos, homens que arriscam a vida para resgatar um morto, ou melhor, vários, né? Pega também os outros corpos. Saul havia libertado essa cidade lá em 1 Samuel 11, e agora eles honram o passado de Saul, trazendo de volta o corpo dele. Queimam os corpos e enterram os ossos, dando então uma destinação mais honrosa para aquele que era o rei. Um luto de 7 dias mostra também que mesmo o mais arruinado pode receber alguma honra. Mas a história não para por aí, nós sabemos o verdadeiro fim da história de Saul está no que virá, o reinado de Davi. É muito interessante quando nós olhamos 2 Samuel 9, quando Davi procura por descendentes de Saul para honrar. Davi se preocupa em encontrar aqueles que eram da linhagem do rei, e ele encontra o filho de Jonatas, um homem chamado Mefibosete. Alguém que tinha várias imperfeições físicas e se achega diante do rei e fala: quem sou eu para que o rei trate bem um cão sarnento como eu? Quem sou eu para que o rei me trate bem? Quem sou eu para que o rei tenha misericórdia de mim? É basicamente o que acontece. E Davi lhe dá a resposta após fazer com que ele se assentasse à mesa com o próprio rei. E a resposta é: olha, eu não sei muito bem quem que você é, mas eu conheço o seu pai. E aqui eu estou resumindo a história para vocês. Evidentemente que ele não fala dessa forma. Mas o resumo é: Davi aplica misericórdia a Mefibosete, não porque ele merecia, mas porque ele conhecia Jonatas. A mesma coisa acontece conosco. Deus aplica misericórdia na nossa vida, não porque nós, como cães sarnentos, merecêssemos alguma coisa, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo pagou por nós o preço dos nossos pecados. Então nós percebemos que Deus nos acolhe não pelo nosso mérito, mas pela aliança. Aquela aliança que Saul quebrou, aquela aliança que ele desrespeitou e que depois vem ser bem cumprida por Davi. É a mesma aliança que foi feita com o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu, melhor dizendo. Enquanto Saul morreu pendurado em vergonha, o nosso Senhor Jesus Cristo também morre pendurado, mas com uma diferença: em glória. Ali era o trono sendo então estabelecido. É o nosso Senhor Jesus Cristo no seu trono da redenção, não da vergonha, e não sendo morto por os inimigos ou se matando, mas se entregando voluntariamente para que eu e você não precisássemos passar pela destruição, pela derrota e nem pela humilhação. Essa é a boa notícia. Nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos enfrentar derrotas. Não precisamos enfrentar destruição. Não precisamos enfrentar humilhação. O que nós podemos é desfrutar daquilo que Deus nos dá. E preste atenção nisso, você tem essa oportunidade tão grande, acessível. Quando você ouve essa palavra e você entende o que está sendo dito, é o Senhor, por meio do Espírito Santo, agindo na sua vida e te dando a oportunidade de viver de uma forma diferente. Por isso, entenda uma coisa: nós somos chamados a viver de forma diferente e a desfrutarmos da misericórdia do nosso Deus. Eu gostaria de concluir mencionando que se você rejeitar a Deus, um dia o Senhor também te rejeitará. Isso é inevitável. Isso é o que acontece aqui. Mesmo os que vieram da casa de Saul, mesmo que você tenha uma história bagunçada, esquisita, feia, saiba de uma coisa: tem misericórdia disponível para você. E eis então os dois caminhos que estão dispostos, estão disponíveis: o do nosso Deus e o da rejeição ao nosso Deus. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos, a refletirmos sobre a nossa vida e como nós temos vivido. Porque por vezes nós nos pegamos nos afastando da aliança do nosso Deus, e isso certamente será um problema, porque uma hora a conta vai chegar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar ainda um hino em resposta à mensagem